Olá, que bom que você está aqui com a gente no 52 Semanas de Networking, um podcast criado para você que é empreendedor, sabe da importância do networking e quer dicas, ferramentas, hábitos para transformar o networking numa ferramenta de resultados. E hoje quero agradecer aqui a presença do meu convidado Vladson Sidney, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, uma honra fazer parte do projeto que tem a ver com um ano inteiro de viver network de maneira que torna expositiva essa prática tão necessária para a gente que vive o empresariado. Tendo em vista que sem network, no final das contas, a gente acaba não conseguindo muitas coisas aí. É isso. E é engraçado, né, Vladson, que as pessoas falam muito da importância do networking. Só que a gente não tem um curso, a gente não tem lá na faculdade, às vezes, um módulo para aprender a fazer networking, e é algo que muitas vezes é o oxigênio das empresas, né? É similar ao que a gente escuta de soft skills, né? Sim. De habilidades que são individuais, de práticas que você precisa desenvolver, e a gente não tem um curso formal disso. E eu diria que o grande diferencial do empresariado que costuma viver o networking é que essa aprendizagem ela meio que se torna orgânica, né? A gente vai aprendendo a se relacionar com as pessoas no decorrer da caminhada. Mas eu confesso que valeria ter um negócio assim do tipo, vamos sentar aqui um pouquinho para a gente aprender a fazer, porque tem muitos mitos e verdades sobre o assunto, né? Tem muita coisa que se diz que tem que acontecer para que você tenha um network que vale a pena, e muitas vezes não tem mesmo. Pelo contrário, né? Vale tomar cuidado sobre como se tornar um alguém interessante no lugar de ser alguém interesseiro, que essa é uma das práticas complicadas aí que a gente assiste e a turma chama de networking de quando em quando. Muito bem, e é isso que a gente vai fazer aqui no podcast 52 Semanas de Networking. Então, inscreva-se no canal, siga as nossas redes sociais para acompanhar essas dicas e ferramentas para transformar o teu networking. Eu quero agradecer muito ao nosso patrocinador, o BNI Ceará, que é a maior organização de networking do mundo. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui nesse próximo ano vem dessa organização. E quero agradecer também a Octacom. Esse podcast está sendo gravado no estúdio da Octacom, então também siga aí nas redes sociais. E vamos falar aqui do nosso convidado hoje, Vladson Sidney. Vladson Sidney. Ele é empreendedor, escritor e apresentador de eventos corporativos, tem formação em administração, MBA em administração e negócios pelo IPC, proprietário da Sancho Gestão de Carreiras e idealizador do programa motivacional, é isso? Isso aí é um projeto das antigonas que eu fazia e hoje eu continuo acreditando que a gente vive de múltiplas motivações. Então a ideia desse multivacionário é que nós tínhamos motivações 1000 para poder realizar, né? E hoje a gente, lá no escritório, por conta de viver as experiências que a gente vive de agenciamento, hoje eu tenho um novo modelo de condução dessa gestão de carreira das pessoas que a gente se relaciona, que chama oficialmente de método do se amostramento profissional, que é um jeito carinhoso de dizer o tanto que a gente precisa se apresentar de forma profissional para as pessoas, para os negócios que a gente se relaciona. Como a gente bem disse aqui no começo, né, a gente tem muitos mitos sobre como eu devo me apresentar para as pessoas. Então, talvez desenvolvendo essa característica que tem muito mais a ver com autenticidade do que qualquer outra coisa, surgiu esse amostramento profissional aí como uma ferramenta de conexão entre as pessoas. Também estudioso de programação neurolinguística, apaixonado por relacionamentos interpessoais, dá para perceber. Esse meu negócio, a gente, da vida toda. Eu tive, Cleito, uma época, uma empresa de venda de cartão de crédito. Eu era representante da Credit Card aqui Então em você ficava Fortaleza. ligando para a gente. Eu não, mas 87 outros seres humanos que Às trabalhavam. 10 do sábado. A gente não fazia telemarketing, a gente fazia uma venda um pouquinho mais controversa do que o telemarketing, É. que era aquela abordagem de rua. Você ia passando no meio da rua, o cara dava um mata-leão em você, dizia, vou fazer um cartão. Já tem o nosso cartão. É isso, na porta da universidade. Eu tive quase 90 funcionários nessa época, fui baixar no hospital, AVC, tô morrendo. E nem era estresse mesmo, natural do dia a dia. E eu costumava dizer, né? As pessoas diziam, Vlad, esse teu produto, cartão de crédito. Eu disse, meu produto não é o cartão de crédito.
é gente. Porque no final das contas, o cartão de crédito é uma commodity do caramba. Você consegue comprar em diversos canais, de diversas formas. Mas o meu negócio sempre foi gente e continua sendo, né? Só que É. agora outro modelo, mas pessoas que no final das contas entregam para um evento corporativo algo mais encantador, uma palestra que traz uma reflexão incrível, uma publicidade que traz um resultado que no final das contas a marca se sente extremamente privilegiada, mas eu diria que indiscutivelmente meu negócio foi gente desde quando eu comecei minha carreira. Eu comecei trabalhando com meu pai no comércio lá no Conjunto Ceará, que é a minha origem daqui, e eu vivi essa experiência de dentro do comércio, eh, lidando com gente. Era das pessoas mais diversas da face da terra, você deve imaginar. A gente era um atacadista lá no bairro afastado de Fortaleza, porque quando começou a nossa atividade lá, o Conjunto Ceará era bem distante. Hoje acaba sendo mais fácil, né? Eu acho que a gente vai acostumando com as distâncias, vai ficando mais simples. Mas antes demorava, a gente demorava para ir para o centro do Conjunto do Uhum. Ceará, assim, era uma viagem até chegar lá. E desde essa época, a gente foi meu core, assim, né? Todo o tempo relacionando e vivendo essas experiências e aproveitando um pouquinho dessa troca, né? Que no final das contas a gente cresce pra caramba. Muito bom. E aproveitando para falar de gente, né? Gente é o elemento central do networking, né? Para fazer networking, a gente precisa de pessoas. E falando um pouquinho de mitos e verdades, a gente, hoje em dia, parece que falar sobre networking virou moda, tem muita gente falando de networking. E hoje a ideia desse podcast é a gente refletir um pouquinho, conversar, para quem está ouvindo a gente, mitos e verdades sobre esse tema. E o primeiro que eu queria começar é aquela máxima de que ter muitos contatos significa ter sucesso em networking. Queria saber o que que tu acha disso. Eu acho uma falácia do tamanho do avião, porque não é o volume que garante que o network funcione. É, é provável que você que está nos assistindo já tenha entendimento do que seja o network, mas caso você não tenha, o networking, no sentido mais literal da palavra, é a sua rede de trabalho, né? Rede de contatos profissionais, uma rede que te traz algum tipo de benefício do ponto de vista de negócio. E de verdade, é capaz de você ter uma rede extremamente qualificada de fornecedores, parceiros, amigos, indicadores, vendedores e tudo que tiver ores no final, e isso não necessariamente tem a ver com volume. E você tem uma rede de network maravilhosa que produz, que consegue lhe dar capacidade de entrega no seu limite de capacidade de entrega, e isso não necessariamente tem a ver com volume. Eu diria até que é perigoso você estender a sua rede de relacionamentos, pensando em trabalho, para algo muito amplo, porque pode ser que você pulverize demais e acaba perdendo a força. Então, no final, no lugar de você ter, eu tenho que conhecer mil mundos de gente e as pessoas precisam estarem aqui próximas e tudo, porque pode ser que com isso você acaba não conseguindo dar a atenção que poderia e deveria num determinado ser humano que vale a pena você se conectar, porque você está mais envolvido com a quantidade do que com a qualidade do network. Então, eu particularmente considero que a quantidade não necessariamente garante um network que preste. Perfeito. Tem uma frase do Ivan, que é o fundador do BNI, que ele diz que não importa quantas pessoas você conhece, mas o quanto você conhece dessas pessoas. E eu acredito que o sucesso vem exatamente disso, né? Da profundidade das relações que você consegue construir, porque a gente vê que muitas vezes num evento, uma pessoa às vezes está preocupada em panfletar cartões de visita, Uhum. né? Ela sai ali, entrega para um, entrega para outro, e fica naquela ansiedade por sair dali com um monte de cartões entregues, como se isso fosse um indicador de qualidade. E a gente sabe que se não tiver profundidade,
não tem confiança. Se não tiver confiança, não tem negócio, não Quem tem gosta apoio. bastante desse tipo de indicador é a gráfica, que imprime o cartão. Ela Verdade. gosta bastante, porque a pessoa distribui de forma aleatória, no final das contas vai acabar não tendo resultado. Sim, Né? A gente vive hoje, e você estava falando um pouquinho do Vladson como profissional, né? E hoje eu assumi a presidência de uma associação que tem o networking como um dos fundamentos. A Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, a ADVB, e sem o networking a gente não vive as atividades profissionais, e o BNI é mestre nisso, em promover esse networking entre as pessoas que de verdade realizam e são a massa que de verdade movimenta o mercado, né? Então, lá na DVB a gente vive muito essa hoje você está experiência. como presidente, né, inclusive. Exato. Lá a gente vive muito o valor desse network qualificado. Sim. E não essa coisa do vem todo mundo, vamos para cá. Porque no final das contas, Cleito, não adianta. Tudo que envolve a grande massa, o varejo, ele acaba entregando algo que tem a ver com mais, é volume, é zoada, não necessariamente tem a ver com profundidade, com qualidade. E a gente não vive um network de qualidade se a gente tiver mais envolvido nessa coisa de vamos trazer mais, no final das contas. E isso a gente vivencia todo dia na ADVB, que a gente costuma, inclusive, fazer uma análise de quem são as pessoas que querem participar da associação, se tem fit ou não com aquilo que para a gente é importante. Isso, e eu falo a gente, não é a diretoria, não é a presidência, eu estou falando a gente como uma associação. Existem profissionais, no final das contas, que eles estão num outro momento, que não estão naquela mesma sintonia, naquela mesma frequência que funciona o networking para essas pessoas em particular. Então, ter essa clareza acaba facilitando também para onde eu aponto a minha mira de networking, né? Eu consigo direcionar melhor aquilo que é mais interessante para a gente como network. E isso está de encontro com outro ponto aqui que a gente vai falar, que é reciprocidade é realmente essencial para um bom networking. Mito ou É verdade? verdade absoluta, né? É uma troca que se não for legítima, ela não funciona. O network ele é uma espécie de relacionamento pessoal, é como se fosse um casamento sem sexo. Tem uma troca, tem um interesse de ambas as partes. E essa coisa do interesse, ele até vem num outro momento. Ele não necessariamente o network ele funciona com alguém que está interessado em se conectar com alguém. Via de regra, ele funciona com alguém que é interessante de se conectar com alguém. A pessoa, eu conheço o Cleiton é do BNI e eu acho interessante conhecer o Cleiton. Eu não chego lá dizendo, fala Cleiton, eu sou o presidente da ADVB, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço assim, eu faço assado, eu subo nesse prédio, eu dou cambalhota, eu. No final das contas, eu acabo vivendo uma experiência de dizer para você o tanto que eu sou interessante e no final das contas não funciona assim o network. O interesse ele tem que ser da pessoa para com o outro. E aí isso rola, por isso que reciprocidade é sem sombra de dúvidas, um item indispensável para o network. Que aí eu sou interessado no que o Clayton é capaz de me ofertar, de me apresentar, de dizer o que é, o que vive e as coisas, e aí eu me torno interessante para com o Clayton e esse match acontece de maneira que gera outros negócios. E aí essa talvez a bola de neve do o ciclo virtuoso do networking, né? Eu me Perfeito. conecto, eu olho para o outro e eu digo, rapaz, você precisa conhecer o fulano de tal, porque o fulano de tal combina demais com o que você diz. Caramba, velho, esse cara está interessado em me fazer bem e não em trazer um bem para si. Por isso que a reciprocidade é o ponto de partida do network. Mas desde que você seja alguém interessante no lugar de interesseiro. E tem um ponto também que dessa questão da reciprocidade, porque tem muito evento que tem uma disrupção, né? Porque as pessoas elas saem de casa para vender, todo mundo,
só que nem todo mundo sai para comprar. Sim, E muitas vezes a gente repara que o que as pessoas mais querem é vender, né? sim. Falar de si, falar do próprio negócio. Às vezes mal pergunta o nome de quem está falando, de quem está conversando. Então, às vezes, por isso que não sai do lugar, né? Que tá todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo querendo a mesma coisa, mas de um jeito que não vai, né? Que a engrenagem ela não vai rolar. Então, isso que você falou é muito interessante, né? Eu acho que se a gente vai para um evento e entende que o networking é mais sobre ajudar, aí as coisas começam a acontecer, né? Se eu tenho essa preocupação, hoje eu vou sair para ajudar, hoje eu vou sair para Muda a ótica, né? contribuir com alguém. Muda total a ótica, porque quando você sai com o interesse de vou capturar, você é meio leão, né? Eu tô meio que na caça. As pessoas acabam fugindo, né? Sim, A presa diz, não, para que esse cara vai me consumir aqui, né? Ele vai passar da conta. Se você sai de casa com o intuito de servir, e essa é a melhor moeda do networking, se eu estou disposto a servir, no final das contas as coisas acontecem. sim, Porque quando eu vou, eu conecto, eu me oriento, eu olho para um alguém e aquilo casa, né? O interesse de vou, essa coisa é natural do mundo animal. A presa vai embora, né? Melhor dizer, não, não, para aí que esse cara lá e vem de novo querer vender alguma coisa. E esse talvez é um dos estigmas mais desgraçados que a gente conhece do mundo de vendas, que é meio que consciente coletivo, assim, que é o vendedor chato. É o sim, cara que está o tempo inteiro, vamos lá, eu tenho um negócio, eu preciso te dizer, você nunca vai ser ninguém na vida se você não consumir isso aqui. E de verdade, a gente, como seres humanos felizes que somos, a gente é diferente, né? Então, tem sim. pessoas que acabam tendo demandas que são parecidas umas com as outras, mas iguais. É muito complexo dizer que você nunca vai ser feliz se você não consumir na mesma loja que eu, você nunca vai ser feliz se você não vender o mesmo produto que eu, você nunca. Isso eu acho que é até meio incoerente. Mas existe essa dissonância cognitiva por parte de algumas pessoas que não entenderam que vendas é muito mais relacionado à ajuda do que qualquer outra coisa. E o networking não é diferente, né? Acho que as pessoas começarem a usar o networking não para vender, mas para serem vendidas, né? Eu acho que essa é a mudança de ótica, né? E aí, o outro ponto que a gente ouve muito é que networking é para quem é extrovertido, né? Networking é feito para pessoas extrovertidas. Nessa sua caminhada, me conta assim, tu já conheceu só gente extrovertida nesses movimentos de network? Existe uma conexão muito genuína de quem é introvertido no network. Porque o extrovertido, ele muitas vezes ele cai nessa seara do cara que está querendo aparecer, que está querendo ser o centro das atenções, e não necessariamente é isso que acontece com todos os extrovertidos, mas é muito mais comum isso acontecer com alguém que é extrovertido do que com o introvertido. Então, por conta dessa máxima que a gente acabou de citar agora, de ser interessante no lugar de ser interesseiro, de ser uma coisa onde eu estou mais disposto a ajudar do que me notem, né, me percebam, o introvertido ele é muito bem-vindo no meio do network, porque ele conecta com as pessoas certas, inclusive. Então, de novo, né, não é uma característica que já garante que você vai ter um network bem-sucedido, mas é óbvio que quando eu sou alguém menos espalhafatoso, menos essa coisa toda, acaba que as pessoas se conectam de maneira um pouco mais sóbria. Sim, Mas isso não significa que você tem que ser alguém passivo na relação. E essa é uma coisa que é importante sobre o networking de alguém que é mais introvertido, é mais tranquilo, mais calmo, né? mais lento do ponto de vista de aceleração, essa coisa toda. Isso não necessariamente significa que você tem que ficar aqui e dizer, não, peraí, então vamos ver o que, é que vai acontecer de network aqui para mim, porque eu sou introvertido, eu estou aqui, e é muito pouco provável que as pessoas se aproximem de alguém que está com tantos escudos instalados ali para não ser incomodado. Então, mesmo extrovertido ou introvertido, ele precisa demonstrar interesse em se conectar, para que as pessoas saibam disso. sim.
Eu costumo, nas minhas apresentações de eventos, né, quando eu faço as apresentações de eventos corporativos, eu, de quando em quando a plateia está muito fria, assim, muito parada, muito na dela, eu digo assim, vamos fazer uma dinâmica rapidinho, só para a gente poder se conhecer. Aí você vê logo os extrovertidos na hora, é isso que eu mais quero e tudo mais. E tem uma turma que é mais recatadinha, que já meio que se afunda aqui na cadeira com aquela sensação de, ai meu Deus, lá vem um negócio e tal. E dá para entender que isso é legítimo dos dois lados, né? A gente tem perfis e perfis. E aí eu brinco dizendo assim, quando a gente se apresenta para alguém, normalmente a gente já se apresenta de pé. Eu não fico sentado e digo, oi, muito prazer, eu sou fulano, né? Então eu queria convidar você a ficar de pé, caso você possa e queira, se você não quiser ou não puder, não tem problema, fica sentado, que aí todo mundo vai saber que você é um chatão, e aí ninguém vai se apresentar para você. Óbvio que isso é uma brincadeira muito mais para provocar essa interação acontecer, mas aí a semiótica instalada nessa frase é de dizer: se alguém está completamente averso à conexão, não vai funcionar, seja ele introvertido ou extrovertido. Então, se ele diz, não, eu não quero a conexão, fica sentadinho aí que o pessoal já vai entender que você é alguém que não vale a pena a pessoa chegar para tentar puxar um assunto com você, porque você não está aberto para essa possibilidade. Então, é a mesma regra quando se trata de introvertidos no mundo do networking. Pelo menos demonstre interesse em se conectar, porque pode ser que as pessoas se sintam intimidadas em se aproximar. Sim. Então, funciona para o introvertido também. E o introvertido também entender que ele tem características boas, tão quanto, né? Então, o introvertido, por exemplo, geralmente é um perfil que tem uma escuta ativa muito mais forte, né? Sim. Não como uma regra absoluta, mas ele está acostumado a ouvir mais. E ouvir mais no networking é um dos pontos E network, cruciais para. o network tem a ver com pluralidade, né? Não Sim, é um só perfil se conectando entre si, né? São vários perfis que, uma vez que se conectam, geram oportunidades, negócios, vivências e por aí vai. Então, é até importante que o introvertido entenda que tem um lugar dentro desse ecossistema que gira em torno do network, que é indispensável, e é importante que ele também faça parte desse jogo, né? sim. E para quem é introvertido é importante também se preparar um pouco mais, né? Entender o que que vai acontecer nesse evento, já ter algumas perguntas ali para abordagem, né? Sim. Para ele ir se ambientando e às vezes também até começar por lugares menores, É né? um Porque pouco às mais vezes ele vai desafiante, né? começar por um evento gigante com um É, monte de gente, não é sim, que não possa dar certo, mas é mais tenso, né? mas é um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho, É né? mais tenso. É importante essa preparação, Cleito, que eu acho que você trouxe com muita propriedade, né? Se o cara tem um scriptzinho, ele se desafia dentro daquilo que ele já é um ambiente meio que controlado para ele, que para o introvertido isso é muito importante, né? Porque ser pego de surpresa normalmente, ai meu Deus, É. quero morrer, né? Então ter essa preparação prévia, ela facilita. E em especial agora, nos momentos que a gente vive. Eu nos meus roteiros, né, eu preparo, toda vida que eu vou apresentar alguém no palco, eu envio para a organização do evento, para o próprio palestrante, para as pessoas que vão subir no palco propriamente dito, um link de adequação do currículo, onde ele me dá informações sobre ele que eu considero que são relevantes para eu poder apresentá-lo ou considerar quem ele é e tudo mais, mas ele me dá os elementos que eu posso, por exemplo, brincar com ele, falar de forma mais descontraída. Eu sei quem é a pessoa pela escrita, se ele é mais comedido, se ele é mais introvertido, se ele é mais extrovertido. E isso tudo acaba me ajudando na conexão com essa pessoa. Então, é uma prévia. Eu acabo fazendo esse planejamento prévio e eu não estou na classe dos introvertidos. Eu Uhum. sou extrovertido por natureza, mas eu tenho essa preocupação também, mesmo tendo essa capacidade de improvisar muito latente, mas é perigoso o improviso hoje, porque se eu olho para o Cleiton e digo, os seus olhos são lindos, porque Muito o obrigado. seu olho verde encanta e tal, não sei o quê, você poderia muito bem, no lugar do seu obrigado, aí você poderia ter dito assim, cara, mas eu tive um glaucoma
E é por isso Sim. que eu tenho o olho dessa cor. E isso mexe muito comigo. Mas você E tem que eu ia sair dizer, disso, né? como é que eu lido com isso É, agora, entendeu? Então, o improviso, ele me coloca numa condição, num limiar que meu Deus, o risco de dar ruim é muito grande. sim. Então, quando eu me planejo, o meu improviso ele está mais ou menos ali naquele lugar que eu sei que eu posso improvisar e que eu sei que não será um problema. Então, me ajuda. Qualquer que seja a preparação prévia aí, no final das contas, vai melhorar nosso network. Perfeito. E uma outra coisa que muitas vezes as pessoas dizem é que eu sou muito bom no que eu faço, eu não preciso fazer network. Eu, eu acho lindo. É, é, e é uma coisa que Eu acho a você é pessoa, um absurdo dizer isso. mas eu ouço isso de algumas formas às vezes, sabe? Eu tanto dessa forma quanto já tenho muito cliente, não preciso de Sim, networking. sim. Estou com a agenda muito cheia, não preciso de networking. O meu negócio não precisa de networking, o meu segmento não. Então, essa frase ela vem de várias formas, Uhum, mas uhum. sempre É colocando o networking no segundo plano, né? network é igual alimentação, Cleiton. Eu posso estar satisfeito naquele momento, mas hora ou outra eu vou precisar daquilo. Sim. Então, network é igual alimentação. Eu estou extremamente satisfeito. Acabei de almoçar, estou maravilhosamente bem e tal. Quando der 5 horas da tarde, 6 horas, eu vou começar a dizer, puta, na hora de um cafezinho, né? Não, acho que combina. Vou aqui porque eu preciso repor essa energia. E o network, na essência, é energia. Então, não importa se eu sou incrível no que eu faço, se eu tenho todos os clientes que hoje me satisfazem, se eu estou num lugar que me dá conforto, tranquilidade, o network ele é o que garante perenidade, Sim. garante saúde, garante nutrição, garante para o resto da vida, para o resto do meu negócio, eu preciso ter network, porque o cliente de hoje ele muda. O cliente que eu tenho agora, ele se transforma em outra coisa. Sim. Né? O meu negócio o meu ensimesmamento, ele muda. Né? Eu posso ser incrível como for, se eu não tiver os contatos que vão me dar longevidade, no final das contas, vai ter uma hora que eu vou bater no meu próprio teto. Então, o network, ele é intimamente ligado com aquilo que tem a ver com nutrição. Eu nutro o meu negócio com o network. Mesmo o sentido, tentando ser simples, né? Eu diria que esse é o norte que qualquer pessoa deve ter pensando no network. Se por melhor que eu seja, por mais competente que eu seja, por mais incrível que eu seja, o tempo passa, as coisas mudam, a saúde vem, é, migrações necessárias muitas vezes são obrigatórias de acontecer, uma transição de carreira, coisas desse tipo, e você não sabe sobre o futuro, né? O que dá para fazer é que network dá para fazer agora. Então, quanto mais networking, mais legal. E lembra que não tem a ver com quantidade de pessoas, Sim. tem a ver com qualidade daquilo que se faz, né? E tem uma coisa que você falou que é interessante, né? A gente, quando está falando do saber de tudo, às vezes a pessoa ela fala, eu já sei de tudo, sou muito bom no que faço. Eu acho que o empresário tem que encontrar um equilíbrio entre técnica e relação, né? Porque quantos profissionais que a gente conhece que muitas vezes ficam ali estudando, 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 especializando, especializando, e o relacionamento fica completamente de lado. Uhum, uhum. Não, a gente vê isso muito acontecendo com um profissional de saúde, né? Que é um exemplo que eu vejo muito no meu dia a dia. Então, um dentista, um médico, ele estuda, ele estuda. E é claro que estudar é fundamental para ele ter sucesso, para ele ser bem-sucedido. Mas tem que ter um tempinho ali do networking, tem que ter o tempinho do relacionamento. Senão ele vai ficar tecnicamente muito bom ali naquele mundo, né? Dentro da sala e às vezes ele vai deixar muitas oportunidades porque não trabalhou. Esse é outro pilar, né? É, Então, equilibrar os dois. certa vez eu ouvi que a vida é equilíbrio. E eu sempre achei essa frase muito legal, só que na medida que eu fui crescendo, eu faço jiu-jitsu. E, e o jiu-jitsu, ele é uma mescla da inteligência com a força, da
técnica com o músculo, do cuidado com o amigo que você treina e com o autocuidado. Então, toda vida que eu pensava nessa coisa de equilíbrio, eu diria, mas tem uma incoerência aqui. Porque se eu for equilibrado, empata a luta, empata a vida. Porque o ponto comum do equilíbrio é o zero, né? Eu preciso estar do mesmo peso desse lado, do mesmo peso desse lado e zerar essa balança. E não, não conformado com esse conceito, eu ressignifiquei isso para algo que tem a ver com harmonia. Perfeito. Porque eu consigo ser harmônico na dança. Eu consigo ser harmônico, ora sendo mais forte, ora sendo mais técnico, ora sendo mais inteligente, ora sendo mais explosivo. E eu trouxe o jiu-jitsu como sendo um elemento, mas isso funciona para qualquer área da vida. Então, o empresário, ele pode até ser melhor tecnicamente e não ser tão bom relacionalmente, mas por um curtíssimo espaço de tempo. Porque se não houver essa dança, esse desequilíbrio, essa desarmonia, ele vai ser catastrófico, vai trazer um prejuízo para ele em algum momento. Porque no final das contas, a gente não, nós somos os únicos seres vivos da face da Terra que somos capazes de sentar para ouvir uma só pessoa falar. Assim, o ser humano tem esse lance, né? Chegou um cara aqui que entende pra caramba, ele fala pra caramba, todo mundo presta atenção nesse cara. A gente nunca viu uma matilha, assim, os bichos tudo sentados assim, meio que assistindo, só um lobo falando. Não tem essa coisa. Você não vivencia isso na selva, Sim. nesse mundo mais selvagem e tal. Mas no nosso mundo mais racional, a gente é capaz de se reunir todo mundo para poder ouvir um cara que é especialista sobre um determinado assunto, porque isso vai trazer para nós algum tipo de conhecimento e tudo mais. Então, essa dança de entender que no outro também tem coisas que são interessantes para mim, que eu não sou o dono do saber do universo inteiro, e eu nem diria que isso tem a ver com a soberba natural do cara que é ensimesmado ou que acha que sabe tudo. Eu diria que isso é uma natureza das pessoas que acabam vivendo uma desarmonia porque consideram que sabem muito, mas o Howard Gardner tem uma definição de inteligências que tem várias inteligências envolvidas, e a cognitiva, né, a inteligência intelectual propriamente dita, é uma delas. Não dá para dizer que eu tenho uma inteligência que tem a ver com o espaço. Eu passar aqui e não barroar nesse microfone todo o tempo conversando aqui, e é uma inteligência espacial, porque eu acabo não batendo nesse lugar. Eu tenho outras inteligências e tem a ver com relacionais, tem a ver com outras inteligências que, no final das contas, estando em harmonia, a minha relação é mais interessante. Então, para qualquer que seja a desculpa do profissional de dizer eu estou muito bem aqui, obrigado, eu não preciso de determinada coisa que me dá essa harmonia, existe uma dissonância aí de capacidade, porque se ele for capaz de olhar para a necessidade de harmonia que a vida tem, ele vai precisar dizer, não, peraí, que eu, em algum momento, pode ser que eu esteja saciado agora, mas eu vou precisar disso. Sim. Então, acho que não tem como fugir dessa máxima. É importante entender também o networking como algo de médio e longo prazo, né? Porque se eu decidir pensar no networking quando estiver precisando de clientes num curto prazo, isso pode não acontecer, né? Então, por isso Sim. que é importante ser algo que você cultiva o tempo todo e tem isso como um hábito, porque no dia que você precisa, seja não só de cliente, mas de um fornecedor, de uma parceria, de uma mentoria, do que for, você tem uma rede que você trabalhou enquanto estava tudo bem, né? A gente falou mais cedo, se eu saio para caçar o meu cliente, eu sou inconveniente, cara. Sim, Eu sou inconveniente. Ah, Vlad, mas o vendedor, meu irmão, o vendedor ele sai para caçar. O vendedor ele preparou um terreno. O vendedor ele organizou um terreno, ele tem uma carteira, ele mantém uma relação, ele é interessante, ele chega num lugar e as pessoas querem ouvir o que ele tem para dizer. Não necessariamente ele é um cara que vai chegar atirando, agora eu tô, peguei todo mundo, agora todo mundo vai consumir o meu produto. Isso, no final das contas, é o equívoco do network, né? A manutenção de uma relação. E tem uma máxima, Cleiton, que para mim ela é
Caramba, é muito legal você conhecer uma tropa de gente. É muito legal. Mas é muito melhor você ser conhecido de uma tropa de gente. Sim. Existe uma diferença grotesca sobre esse assunto. Eu posso ser um cara extremamente. Eu sei quem é todo mundo, eu leio, eu vejo, eu acompanho, eu curto as coisas na rede social e tudo mais. Mas o quanto que as pessoas curtem o que você é, o que você faz, aquilo que você entrega, o conteúdo que para você, no final das contas, compartilhado, tem significado para os outros, o quanto que isso é interessante, porque conhecer muita gente não necessariamente lhe torna alguém maravilhosamente bem relacionado. Mas você ser conhecido de muita gente muda tudo. Perfeito. Porque as pessoas vão olhar para você dizendo: esse cara tem algo para entregar, esse cara tem algo que tem significado, acaba lhe conectando. Parte dos meus agenciados do escritório hoje nasceram de relações interpessoais, de contatos das antigas. O Marcelo Paes, por exemplo, é um dos amigos que eu tenho de longuíssimas datas e hoje é o nosso principal palestrante lá dentro do escritório. Como foi que nasceu, Vlad? Lá atrás, na Associação dos Jovens Empresários, quando a gente se conheceu, tudo menino velho, a gente conversando, falando besteira da vida alheia, essas coisas todas, negócios que a gente considerava que eram importantíssimos naquela época. A gente cresceu. Depois de muito tempo, o Marcelo ocupou o lugar que ocupa hoje, como CEO do Fortaleza Esporte Clube. E a gente lá no escritório, a Sancho, é responsável por todas as palestras do Marcelo espalhadas no Brasil inteiro. Legal. Então não foi porque um belo dia eu saí e disse: Ei, Marcelo, vamos fazer uma parceria aqui, cara. Eu estou fazendo um agenciamento e tal. Isso aconteceu. Mas isso aconteceu com base com uma relação muito anterior, onde ele já olhava para mim com respeito, onde ele já olhava para mim dizendo: rapaz, o Vlad tem feito um trabalho muito legal. E quando eu cheguei para ele, disse: irmão, como é que tá esse negócio da embalagem das palestras? Deixa a gente fazer uma mudancinha aí nesse negócio para ti. Bora, bora. Ficamos juntos até hoje. Então, a regra do networking é viver essa coisa de ser interessante quando você não necessariamente precisa ser o desespero, porque quem está com fome precisa comer. E aí, Sim. às vezes, como você bem disse, tardiamente a pessoa não fez o dever de casa e ela vai sair de casa na missão de ter que encontrar um cliente. E, via de regra, essa pessoa vai ser um chato de galoche e é ruim pra caramba de conseguir alguma coisa, de se relacionar com alguém que é chatão. Muito bom, muito bom. E caminhando aqui pro final, Vladson, eu queria te perguntar o seguinte: você hoje tem contato com empresários, empreendedores, eu acredito, de vários tamanhos, perfis aí no teu dia a dia. Quem está ouvindo a gente e que entendeu, começou agora ou já há algum tempo que o networking é crucial para o negócio, qual conselho que você deixa para essas pessoas que viraram essa chave e querem começar a investir mais nisso, né, como uma ferramenta? Eu tenho alguns conselhos. O primeiro é: conheça a BNI e conheça a DVB. Porque quando você está envolvido num ambiente de associação, um ambiente onde as pessoas estão envolvidas com o mesmo propósito, melhora a sua forma de lidar com o network. Tanto no BNI quanto lá na DVB, a gente vive o real sentido do network, que é eu ser capaz de dizer: rapaz, conecta com o Clayton, porque isso vai fazer bem para o seu negócio. Eu estou mais preocupado em conectar as pessoas do que em me conectar com alguém. Porque é como se, na medida que eu entrego isso, alguém está se preocupando em me conectar com outra pessoa. E essa troca, que lá no BNI, inclusive, vocês fazem isso com muita propriedade, porque é inclusive uma das diretrizes de vocês, né? Nos grupos que vocês têm. Então, viver essa indicação de maneira genuína, honrosa, de verdade, tem um significado. O caminho é: encontre lugares que têm esse propósito estabelecido, porque rola uma frustraçãozinha quando você vai para um lugar que ele não entrega para você aquilo que você entrega de início. E é natural, porque a gente, como bons seres humanos que somos, temos interesses diferentes. E tem gente que
tá aí para poder fazer essas atrocidades aí que a gente conversou agora há pouco. Então, encontre um lugar que você se sinta confortável de ser quem você é, de verdade, para que as pessoas indiquem você para algum lugar. E essa é uma das outras máximas, Cleito, que eu diria que quanto mais você desenvolve, melhor é. Não faça um tipo. Não se fantasie de alguém que, não, veja bem, deixa eu ser interessante aqui, sendo que esse não é você. Tentar impressionar a qualquer custo, né? Essa impressão, ela causa, é um sentimento que hoje está cada vez mais identificável por conta da internet e da facilidade que as pessoas têm de dizer isso está muito fake, né? Tá meio forçado, tá meio exagerado, mas as pessoas ainda continuam acreditando que isso pode ser um modelo. Então, seja autêntico, porque as pessoas vão se conectar com sua autenticidade. E o mais legal, não busque unanimidade, porque quando você é autêntico, você vai ter gente que vai detestar a sua autenticidade. E graças a Deus, porque é menos trabalho. Você não precisa se conectar com as pessoas que não se identificam com você. Você só vai se identificar e conectar com as pessoas que de verdade funcionam. Então, seja autêntico para que a conexão seja também autêntica. Para o cara dizer, rapaz, gostei desse cara, doido, perturbado, todo cheio de loucura. Gostei, me conecto. Gostei desse cara, mais contido, mais na dele, mais quietinho, mais não sei o quê. Me conectei com essa pessoa. Então, parte das conexões que a gente vive no network tem muito a ver com essa conexão de estilos, de formas. Eu sou um apaixonado pelo Douglas Viegas. Eu acho que o poderosíssimo Ninja tem um lance muito rico para entregar. Porque ele é louco toda hora, ele está falando com você, ele tem um frivião e ele tem uma energia de verdade que, meu amigo, é poder, é potência para o ser humano. Nós temos muito medo de como as pessoas vão nos julgar. E aí a gente acaba querendo fakear um. Não, me aceite, né? Eu sou alguém interessante. E isso, no final das contas, é uma falácia desgraçada pra gente. E é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, né? A gente acaba perdendo até a identidade. Então, um conselho, talvez, para quem vive e quem está buscando viver essa coisa do network de forma um pouco mais efetiva é seja autêntico. Porque vai encontrar um pé por seu sapato. Essa é a regra. Muito bom. E fala pra gente como é que as pessoas te localizam aí. Vamos colocar teu Instagram, tuas redes. As Conta pra pessoas me gente. localizam muito fácil. Eu vou sair agora aqui pela Sans Dumont aqui direto. No Brasil inteiro as pessoas querem te ver agora. Eu tô bem fácil de localizar. É @Vladson Sidney, como escreve meu nome, é um nome legitimamente cearense. Vladson Gladson, é um nome com W e tal, tem Y, tem o Sidney é igual do Sidney Magal, minha mãe. Benudo. É isso, tem Benuto, tem todas essas coisas. Minha mãe não brincou quando foi escrever meu nome, não. Ela escreveu para poder ficar marcado mesmo. E para ter Faltou um dificuldade, H aqui. imagina a minha alfabetização na época. Faltou um H. Só tem um K e um H em algum canto. Mas aí, para não bagunçar o nosso tempo, né? Eu queria até, em respeito às pessoas que nos assistem, vivam o networking de maneira que a sua autenticidade ela seja transbordante, para que as pessoas possam lhe perceber mesmo você não precisando dizer muitas coisas. Então, não necessariamente você precisa ser o cara que mais fala alto na mesa, o cara que mais chama atenção para si. Viva a sua autenticidade de maneira forte, verdadeira, porque ela vai de alguma forma conectar com alguém. E uma das coisas que mais me encanta nas relações com as pessoas, Cleiton, é a gente ser capaz de respeitar as diferenças. Quando eu respeito as diferenças, eu acabo me conectando com absolutamente universos, mentes que eu nunca imaginei me conectar. E o preconceito ele é um bicho que dá uma atrapalhadinha nisso, né? Então, seja respeitoso para poder receber esse respeito de forma recíproca no network. Muito bom. Uma aula, uma vivência, e a gente percebe muita verdade naquilo que você fala, né? O networking que você aprendeu na prática.
Vivendo, é vivendo. Isso aí, porque não tem a faculdade ainda. É, e é isso que a gente vai trazer aqui nas próximas 52 semanas. Compartilhar histórias, hábitos, ferramentas, para que de fato você consiga trazer o networking para sua vida. Eu acho que principalmente como uma coisa leve, como uma coisa que você percebeu que entrou na tua rotina, que está dando resultado, que funciona e que você consegue fazer como parte, né, do trabalho ali, como empreendedor, como pessoa. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado. Vou pedir pro pessoal te seguir, te acompanhar. Agradecer vocês. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer também. Obrigado, eu me sinto honrado do convite. Agradecer também o pessoal da Inspira, no nome da Mônica e da Fernanda, que fez um convite carinhosíssimo para mim, do tipo que era irrecusável, porque ela mandou 832 mensagens de lembrança, de olha só, vem aqui e tal. E é muito legal quando você conecta com profissionais que têm a mesma intenção de fazer as coisas darem certo, né? Então, Fernandinha, obrigado, viu? Muito bom o seu trabalho, parabéns pela dedicação na assessoria de fazer isso aqui acontecer. E agradecer o Cleiton, que é uma referência para a gente hoje no segmento de networking no nosso estado. Nós temos inúmeros contatos que são próximos de nós dois, né? Eu já vivi uma experiência lá no BNI, em uma das reuniões, e fiquei encantado com a metodologia. Vocês realmente têm uma forma muito genuína, muito calorosa, muito cuidadosa de proporcionar networking de maneira muito responsável. E isso é muito bom, porque a gente pode não ter faculdade, mas a gente tem muita gente boa envolvida a fim de tornar o networking uma matéria estudada, inteligente, que no final das contas indispensável, como vocês têm feito lá. Obrigado pela sua liderança aí, é muito bom fazer parte disso tudo com você. É uma honra estar perto, viu, meu irmão? Bom, obrigado, querido. Pessoal, então é isso. Esse é o podcast 52 Semanas de Networking. Eu sou Cleiton Benício, sou especialista em networking há 9 anos. Tive a oportunidade de treinar aí mais de 6 mil empresários pelo Brasil todo sobre networking. Hoje eu estou à frente do BNI. BNI é a maior organização de networking do mundo. A gente ultrapassou aí 330 mil empresários em mais de 70 países. E aqui a gente não vai falar que você tem que fazer networking, aqui a gente vai te ensinar como fazer networking, a gente vai te dar uma luz, caminhos para isso ficar mais fácil. Então, até o próximo podcast. Obrigado novamente pela presença. Que agradeço, meu irmão. Valeu demais.